Meu nome é Natasha, e desde que me entendo por gente eu aprendi a existir em silêncio. Não aquele silêncio confortável, que descansa o coração, mas um silêncio de sobrevivência, o tipo de silêncio que a gente veste como uma armadura quando percebe, ainda criança, que falar demais não muda nada. Cresci em uma casa grande, cheia de corredores que ecoavam passos e portas que nunca estavam totalmente abertas. Era curioso como tudo ali parecia organizado, impecável, quase perfeito, menos eu. Enquanto meu irmão Brandon recebia todas as luzes, atenções e expectativas, eu aprendi a caminhar pelas sombras sem fazer barulho, como se cada gesto meu precisasse ser calculado para não incomodar o mundo que girava ao redor dele. Eu me lembro das manhãs em que descia para o café e encontrava minha mãe sorrindo para Brandon, ajeitando o colarinho da camisa dele, dizendo frases como "Você vai longe, meu amor" ou "Você nasceu para ser grande". Para mim, sobrava apenas um aceno rápido ou um lembrete sobre algum compromisso escolar. Às vezes, ela dizia "bom dia", mas nunca com o brilho que guardava para ele. Quando eu me destacava em algo, um concurso de redação, um prêmio acadêmico, ela apenas comentava que bom antes de mudar de assunto. E era assim que eu aprendia, todos os dias, que meu valor precisava ser silencioso, discreto, quase invisível. Meu pai, por outro lado, era uma figura enigmática na minha vida. Ele não me mimava, não me elogiava, mas observava. Sempre aquele olhar distante, profundo, como se visse algo em mim que ele não sabia explicar. Eu o pegava olhando de longe enquanto eu lia no jardim, estudava no meu quarto ou escrevia em meus cadernos. Ele não dizia nada, nenhuma palavra, nenhum conselho, nenhuma demonstração clara de afeto, mas havia um peso naqueles olhos que eu só entenderia muitos anos depois. Às vezes eu desejava desesperadamente que ele falasse algo, qualquer coisa que pudesse me mostrar que eu existia para ele da mesma forma que Brandon existia. Mas ele apenas respirava fundo e desviava o olhar, como alguém que carrega consigo uma verdade grande demais para ser dita. Com o tempo, aprendi a construir meu próprio mundo. Eu me jogava nos estudos como quem constrói uma fortaleza pedra por pedra. Cada livro que eu lia, cada exercício que eu fazia, cada página de anotações era uma tentativa silenciosa de provar meu valor, mesmo que ninguém reparasse. Enquanto Brandon ganhava presentes caros, videogames, viagens e elogios públicos, eu ganhava cadernos, horários rígidos e a sensação de que, para ser notada, eu precisaria ser perfeita. E então eu tentei. Tentei ser a filha exemplar, a aluna modelo, a criança que não dava trabalho. Tentei tanto que, às vezes, eu me esquecia de respirar. As noites eram minha única companhia verdadeira. Eu deitava olhando para o teto e me perguntava por que sentia que havia algo errado na estrutura da nossa família. Não era apenas favoritismo, era algo mais profundo. Havia segredos escondidos nas pausas das conversas, nas fotos guardadas no fundo das gavetas, nas vezes em que minha mãe mudava de assunto quando Brandon perguntava algo sobre o passado dela. Havia, sobretudo, um medo no olhar do meu pai sempre que os três estavam juntos na mesma sala. Um medo que eu não entendia, mas que eu sentia se expandir dentro de mim como um presságio. Eu cresci nesse ambiente paradoxal, uma casa enorme, cheia de portas abertas, mas com verdades trancadas a 7 chaves. Uma família que se orgulhava da própria imagem impecável, enquanto varria para debaixo do tapete tudo o que pudesse manchar o brilho que Brandon carregava como uma coroa. E eu, sempre observadora, sempre silenciosa, fui aprendendo a ler esses gestos, essas ausências, essas sombras. Aprendi a engolir lágrimas, a disfarçar frustrações e a transformar dor em determinação. Porque, no fundo, eu sabia que um dia a vida me pediria força, e ela me pediria de um jeito brutal. Naquele tempo, eu não sabia que meu silêncio não era apenas hábito, era herança. Era o eco de segredos que antecediam meu nascimento e que, mais cedo ou mais tarde, iam explodir nas nossas vidas como uma bomba relógio. Eu não sabia que cada olhar distante do meu pai era uma tentativa falha de proteger algo que ele não conseguia segurar por muito tempo. Eu não sabia que minha mãe guardava um medo tão profundo que a fazia agir como se Brandon fosse feito de vidro. Eu não sabia que meu irmão caminhava como um príncipe sobre um reino construído em areia. Eu só sabia que havia algo errado. E, mesmo sem entender, eu sentia que um dia o silêncio daquela casa ruiria.
E quando ruísse, nada seria como antes. Desde muito cedo, eu entendi que minha família não funcionava como as outras. Enquanto algumas pessoas falavam abertamente sobre seus medos, suas histórias e até suas brigas, na minha casa tudo era envolto em cortinas pesadas de silêncio. Eu cresci sentindo que existiam palavras que simplesmente não podiam ser ditas, como se qualquer tentativa de falar sobre o passado pudesse acender um incêndio que ninguém seria capaz de apagar. E, conforme fui crescendo, esses silêncios começaram a fazer mais barulho do que as conversas. Minha mãe sempre teve um jeito tenso quando o assunto se aproximava de qualquer coisa que envolvesse datas antigas, memórias remotas ou episódios que antecediam o nascimento de Brandon. Era como se a linha do tempo começasse no momento em que ele veio ao mundo. Tudo o que acontecia antes parecia proibido, guardado dentro de uma caixa que ela jamais deixaria ninguém abrir. Quando alguém perguntava algo tão simples quanto como era sua vida antes de casar, ela dava um sorriso que jamais chegava aos olhos e respondia, longa história, mudando de assunto imediatamente. E eu, observadora como sempre, percebia a forma como suas mãos tremiam levemente ao tocar a xícara de café toda vez que o passado ameaçava aparecer. Meu pai, por outro lado, tinha uma postura diferente, não de negação, mas de resignação. Ele não tentava desviar, apenas aceitava o silêncio da minha mãe com uma expressão pesada, quase derrotada. Às vezes, durante o jantar, quando Brandon fazia perguntas desconexas sobre quando eles se conheceram ou sobre alguma lembrança da infância dele, meu pai baixava os olhos com uma lentidão que me doía. Eu sentia que ele carregava um peso antigo, um segredo que pressionava seu peito e o impedia de respirar plenamente. E, mesmo assim, ele nunca dizia uma palavra. Apenas tragava a culpa em silêncio, como se estivesse pagando por algo que não tinha coragem de desfazer. Com o passar dos anos, comecei a perceber detalhes que antes passavam despercebidos. Fotos antigas escondidas no fundo das gavetas, algumas rasgadas na borda, outras com pessoas que eu jamais tinha visto e que nunca eram mencionadas. Lembranças que não combinavam com as histórias que eu ouvia. Datas que não batiam entre si. Papéis guardados demais, protegidos demais, como se fossem tesouros ou ameaças. Cada pequeno fragmento gerava perguntas dentro de mim, perguntas que eu não sabia se queria, ou se podia, fazer. Brandon, claro, não percebia nada. Ele vivia em um mundo tão centrado em si mesmo que nunca reparava nos silêncios, nos olhares desviados ou nas noites em que minha mãe passava acordada, andando pela casa como uma sentinela inquieta. Ele era tratado como se fosse feito de cristal, e tudo ao seu redor era moldado para garantir que ele nunca se machucasse, nunca desconfiasse, nunca questionasse nada além de seus próprios desejos. Às vezes eu observava e me perguntava como ele podia ser tão cego ao que estava diante dos nossos olhos. Mas, talvez, essa cegueira fosse exatamente o que meus pais queriam. Conforme fui amadurecendo, comecei a enxergar a dinâmica entre eles com mais clareza. Minha mãe não apenas amava Brandon, ela precisava que ele permanecesse dentro daquela bolha de proteção. Era como se ele descobrisse alguma verdade enterrada, tudo o que ela construiu desmoronaria de uma vez. E meu pai agia como quem vive com medo de que um dia alguém finalmente pergunte a coisa errada. Ele se movia pela casa com cuidado, comedindo cada gesto, cada palavra, como se tentasse não perturbar uma estrutura prestes a ruir. Eu não sabia ainda o que esse segredo envolvia, ou por que parecia tão perigoso, mas sentia que minha família era como uma casa construída sobre um terreno instável. Cada vez que minha mãe evitava um assunto, cada vez que meu pai desviava o olhar, cada vez que Brandon fazia uma pergunta inocente que deixava o ar pesado, eu sentia um pouco mais dessa fundação tremer. E, no fundo do meu peito, eu começava a perceber que, um dia, tudo aquilo que eles escondiam viria à tona, quer eles quisessem ou não. Eu só não imaginava que o pivô dessa explosão seria justamente eu. Quando deixei a adolescência para trás e comecei a trilhar meu próprio caminho, percebi que, se eu continuasse esperando algum reconhecimento da minha família, acabaria encalhada em um vazio emocional do qual nunca escaparia. Foi então que decidi que minha vida não seria definida pelo que eles não me davam, mas pelo que eu podia conquistar por conta própria. Enquanto muitos da minha idade ainda buscavam aprovação externa, eu buscava estabilidade emocional, profissional, financeira.
Eu sabia que, na minha casa, eu jamais teria a segurança que precisava, então comecei a construí-la com minhas próprias mãos. Entrei na faculdade de Direito com uma fome de vitória que jamais confessei a ninguém. Eu estudava até de madrugada, me envolvia em projetos, estágios e pesquisas, determinada a me tornar alguém que ninguém pudesse ignorar. Meu nome precisava significar algo, não para minha mãe, não para Brandon, não para o olhar silencioso do meu pai, mas para mim. Cada prova que eu passava, cada caso que eu analisava, cada vitória que eu conquistava me afastava um pouco mais da sensação de invisibilidade que marcou minha infância. E, ironicamente, quanto mais eu crescia, mais minha família fingia não ver. Brandon seguiu um caminho completamente diferente. Enquanto eu me desdobrava para equilibrar estudos e trabalho, ele vivia como se o mundo fosse um palco e ele o protagonista absoluto. Meus pais financiavam seus cursos, seus projetos, seus caprichos. Quando decidiu abrir uma empresa, foi meu pai quem assinou o cheque. Quando o empreendimento quase afundou logo no começo, minha mãe apareceu com sorrisos forçados e soluções prontas, como sempre fazia quando Brandon cometia erros que ninguém ousava apontar. Ele caminhava pela vida como quem nunca tropeçou em nada, sempre rodeado de pessoas que o tratavam como um rei, e, ainda assim, ele nunca parecia satisfeito. Talvez porque, lá no fundo, Brandon precisava desesperadamente daquela validação constante para continuar acreditando que era tão especial quanto diziam. Eu observava tudo isso de longe, não com inveja, mas com um tipo de indignação madura, silenciosa. Eu sabia exatamente o que era lutar por merecimento, e ver meu irmão colecionando recompensas sem esforço algum só reforçava o tipo de pessoa que eu me recusava a me tornar. Enquanto ele usava o sobrenome como trampolim, eu usava minha mente como ferramenta. E mesmo quando meus pais faziam questão de exaltar as conquistas dele nos jantares de família, eu sorria com aquela serenidade que só quem conhece o próprio valor consegue sustentar. Quando me formei, fiz isso sozinha. A cerimônia contou com colegas, professores e alguns poucos amigos, nenhum dos meus familiares apareceu. Minha mãe alegou que Brandon tinha um evento importante, meu pai disse que não se sentia bem. Eu senti aquele velho aperto no peito, mas não deixei que me destruísse. A verdade é que, naquele dia, mesmo sem ninguém da minha família ao meu lado, eu me senti mais forte do que nunca. Era como se o diploma nas minhas mãos simbolizasse a libertação final de uma vida inteira tentando provar que eu merecia ser vista. Os anos seguintes marcaram minha ascensão. Entrei em um escritório respeitado, me especializei em patrimônio e heranças, justamente a área que minha família sempre ignorou em mim, e me tornei referência em pouco tempo. Advogar me deu uma voz que eu jamais tive dentro de casa. A cada caso que eu ganhava, mas eu entendia que meu caminho estava sendo pavimentado por minhas próprias escolhas, não pelo peso da minha família. E, ironicamente, quanto mais eu crescia profissionalmente, mais Brandon se mostrava incomodado. Ele nunca disse isso abertamente, mas eu via nos olhos dele a mesma expressão que eu via nos olhos da minha mãe, o medo de perder controle. A verdade é que, sem perceber, eu havia me tornado a única adulta daquela casa. Brandon continuava preso ao papel de filho intocável, minha mãe continuava desempenhando o papel de guardiã do passado, e meu pai permanecia sufocado pelos próprios silêncios. Eu, por outro lado, aprendi a viver fora daquele teatro. Aprendi a respirar longe deles, a existir sem pedir permissão. Naquela fase, eu ainda não sabia que toda a minha independência, todo o meu esforço, minha carreira, minha determinação, me preparava para algo muito maior. Para uma revelação que mudaria não apenas minha vida, mas a estrutura inteira da família Reed. E, de alguma forma, eu pressentia que esse dia estava chegando. Eu só não imaginava o quão alto seria o preço da verdade. Quando meu pai começou a adoecer, algo na atmosfera da casa mudou de forma irreversível. Não foi apenas o silêncio habitual que se intensificou, foi como se cada parede tivesse começado a respirar um tipo de tensão que não existia antes. Minha mãe, sempre tão controladora, se tornava ainda mais inquieta. Brandon, por outro lado, parecia completamente alheio ao que acontecia, como se a fragilidade crescente do nosso pai fosse apenas mais um detalhe irrelevante no cenário da vida dele. Eu, por outro lado, senti algo que nunca tinha sentido antes: urgência.
Foi nesse período que comecei a visitá-lo com mais frequência. Talvez porque, nos olhos cansados dele, eu enxergava uma verdade que eu ainda não entendia, mas que gritava por alguma forma de redenção. Cada visita era um retrato do mesmo paradoxo. Meu pai parecia querer dizer algo, contar algo, abrir uma porta que manterá trancada por décadas, mas sempre recuava no último instante, como se tivesse medo não de mim, mas do eco da própria voz caso deixasse escapar o que escondia. Lembro-me perfeitamente do dia em que percebi que algo estava para romper. Ele me chamou até o quarto, a voz falhando, o olhar preso no chão como se estivesse prestes a confessar um pecado. Sentei ao lado dele, esperando que dissesse o que o atormentava. Ele respirou fundo, segurou minha mão com uma força que não condizia com a fragilidade do corpo doente, e murmurou: Natasha, tem algo que eu devia ter. Mas antes que pudesse terminar a frase, a porta se abriu com violência. Minha mãe entrou como um furacão, com os olhos arregalados e o rosto tenso, e disse apenas: a conversa já acabou. Não era um pedido. Era uma ordem. Meu pai soltou minha mão imediatamente, como se tivesse sido pego em flagrante. Eu olhei para ela, tentando entender o motivo daquele desespero súbito, e vi medo, um medo profundo, primal, quase desesperado. Minha mãe nunca teve medo de nada, mas naquele momento ela parecia alguém acuado por um segredo que ameaçava escapar por entre as frestas daquela casa velha. Depois daquele dia, passei a notar pequenos movimentos que, antes, eu ignorava. Gavetas que antes permaneciam fechadas agora estavam sempre trancadas. Documentos que costumavam ficar em pastas organizadas desapareceram sem explicação. Armários foram reorganizados, caixas foram removidas, envelopes trocados de lugar. Minha mãe se transformou na guardiã obsessiva de cada papel daquela casa, como se acreditasse que a verdade pudesse ser destruída se ficasse longe o suficiente dos olhos de todos. Ela rondava o escritório, o quarto, a sala, sempre verificando algo, sempre escondendo alguma coisa. E meu pai, ele se fechou de vez. Cada vez que eu tentava retomar a conversa interrompida, ele desviava o olhar, murmurava que estava cansado ou dizia que não era o momento. Mas não era cansaço. Era culpa. Era medo. Era a certeza de que, se falasse, não teria mais volta. Havia uma guerra silenciosa acontecendo dentro dele, uma batalha entre o peso do passado e a necessidade de libertação. E eu era a única pessoa que ele parecia querer alcançar, e, ao mesmo tempo, a última diante da qual queria desabar. Brandon, claro, continuava vivendo no próprio universo, indiferente ao caos que se formava dentro de casa. Ele estava ocupado demais com festas, viagens, negócios financiados pelos nossos pais. Nunca percebia nada, nunca suspeitava de nada. Minha mãe sempre dava um jeito de blindá-lo, como se a felicidade dele fosse um castelo frágil demais para ser tocado pela realidade. E cada vez que ela fingia normalidade perto dele, eu enxergava mais claramente o desespero por trás daquele teatro perfeito. Com cada peça solta desses dias confusos, eu comecei a entender algo muito importante. Meus pais estavam mantendo Brandon dentro de uma mentira tão grande que, se fosse revelada, desmoronaria tudo o que eles haviam construído ao longo dos anos. E meu pai, agora fraco demais para continuar sustentando aquele peso, quase implorava com o olhar para que eu enxergasse o que estava escondido, mesmo que ele não conseguisse dizer com palavras. Foi nesse período que minha intuição, aquela que sempre me guiou, aquela que sempre me salvou, começou a gritar dentro de mim. Algo estava prestes a ser revelado. E quando viesse à tona, nada, absolutamente nada, seria capaz de manter nossa família de pé. A primeira pista surgiu em um dia comum, daqueles em que a rotina parece repetir os mesmos passos sempre. Eu estava revisando alguns documentos no escritório da casa, tentando ajudar meu pai com questões burocráticas que ele já não conseguia lidar sozinho, quando percebi que uma das gavetas inferiores da escrivaninha tinha uma pequena fresta, mínima, quase imperceptível, mas suficiente para despertar minha atenção. Aquela gaveta sempre estivera trancada. Sempre. Desde que eu era criança. Eu sabia porque já havia tentado abri-la diversas vezes, movida por uma curiosidade que nunca me rendeu nada além de frustração. Mas naquele dia, por alguma razão, ela não estava completamente fechada. Aproximei-me devagar,
como se temesse que o próprio ar denunciasse minha intenção. Quando puxei a gaveta, ela deslizou com um rangido suave e lento, revelando algo que eu jamais imaginaria encontrar: envelopes antigos, amarelados pelo tempo, organizados em ordem cronológica. E, entre eles, uma pasta preta fina, daquela que adultos costumam usar para guardar documentos sigilosos. Meu coração acelerou com um ritmo estranho, como se eu estivesse prestes a abrir a porta para uma parte da minha família que sempre existiu à minha volta, mas que eu nunca enxerguei. Comecei pelos envelopes. O cheiro de papel guardado por décadas me atingiu com força. As cartas eram assinadas por minha mãe. A caligrafia dela, impecável e redonda, preenchia páginas inteiras com frases que eu não esperava ler. Eram cartas datadas de antes do casamento, de momentos de turbulência emocional e de decisões que pareciam pesar como chumbo em cada linha. Ela mencionava erro, arrependimento, medo, consequências. E então, mais adiante, cartas escritas já após o casamento, mas ainda antes do nascimento de Brandon, onde ela mencionava proteger, esconder, não deixar que ele descubra. Foi quando encontrei o documento dobrado ao meio dentro de um envelope sem data. Abri com mãos trêmulas. Meu nome não estava ali. O nome de Brandon estava. E logo abaixo, a frase que quebrou o ar ao meu redor: teste de paternidade. Os resultados eram claros. Cruéis. Definitivos. Meu pai não era o pai dele. Senti um impacto que me tirou o ar por alguns segundos. Minha mente parecia tentar correr em duas direções ao mesmo tempo, para o passado, buscando explicações, e para o futuro, tentando entender o que aquilo significaria. Apoiei uma das mãos na mesa para não perder o equilíbrio. Eu ainda não chorava. Não conseguia. Era como se emoções demais tentassem atravessar uma porta estreita ao mesmo tempo e nada conseguisse sair. Abri a pasta preta. Dentro dela, encontrei documentos legais relacionados às propriedades da família, decisões, contratos, declarações. E então, entre eles, o que mais me surpreendeu: uma carta escrita pelo meu pai, mas nunca enviada a ninguém. Ele explicava que tinha descoberto a verdade sobre Brandon anos depois do nascimento, mas que, ao ver minha mãe sufocada de medo, havia decidido criar o menino como seu. Ele dizia que me amava profundamente, que eu era sua única filha de verdade, não apenas no sangue, mas no coração, mas também admitia que nunca soube como me dizer isso sem destruir a estabilidade da família. Fechei os olhos, tentando absorver a avalanche de sentimentos. Cada lacuna da minha vida começou a se encaixar com uma clareza absurda. O favoritismo. O medo. O silêncio. O desespero da minha mãe sempre que o nome do passado surgia. O olhar pesado do meu pai sempre que Brandon estava por perto. Tudo fazia sentido. Era como se eu finalmente enxergasse o desenho completo de um quebra-cabeça que passei anos tentando montar sem saber que peças estavam faltando. Quando abri os olhos e encarei aquela gaveta escancarada, tive a certeza de algo que jamais imaginei que sentiria: não era raiva. Era revelação. Era uma sensação profunda de que, por mais que a verdade doesse, ela havia me encontrado na hora certa. E, mais que isso, era como se algo dentro de mim finalmente despertasse, algo que eu carregava adormecido desde a infância, esperando por esse momento. Saí do escritório com os documentos nas mãos, mas com algo muito mais pesado preso ao peito. A verdade tinha sido revelada. E eu sabia que, a partir daquele instante, minha história, e a história da minha família, jamais seria a mesma. Depois que descobri a verdade que meus pais esconderam por décadas, algo dentro de mim mudou de forma definitiva. Não foi uma mudança explosiva, não houve gritos, nem lágrimas, nem colapsos dramáticos. Foi algo muito mais profundo, uma transformação silenciosa, firme, quase calculada. Passei a ver cada gesto da minha família através de uma nova lente, como se uma cortina tivesse sido arrancada e, pela primeira vez, eu finalmente enxergasse a estrutura real da casa onde cresci. E, à medida que o choque se dissipava, uma clareza assustadora começou a tomar conta de mim: aquela verdade não era apenas emocional. Era jurídica. E, no mundo em que eu vivia, a verdade jurídica tinha peso, consequência e poder.
Minha primeira reação foi guardar todos os documentos com extremo cuidado. Escaneei tudo, organizei em pastas criptografadas, fiz cópias físicas e digitais e deixei 2 versões em locais distintos, longe da casa da família. Não podia correr o risco de minha mãe descobrir que eu tinha encontrado o que ela enterrara por tantos anos. Uma mulher capaz de esconder uma mentira tão grande por tanto tempo era, sem dúvida, capaz de destruir provas se necessário. E eu não permitiria que nada, absolutamente nada, apagasse o que agora eu sabia. Nos dias seguintes, adotei um comportamento extremamente controlado. Agi como sempre agia, falei como sempre falava, mantive a expressão serena que aprendi desde criança. Mas, por dentro, eu estruturava cada passo. Revisei todas as leis relacionadas à sucessão, herança, legitimidade e propriedades conjugais. Estudei os termos das 8 casas de aluguel na Flórida, examinei contratos, procurações, histórico de escritura, alterações recentes. Eu conhecia essa área melhor do que qualquer um da família, e, pela primeira vez, isso não era apenas um talento profissional. Era uma arma. Também procurei um advogado de confiança, alguém fora do meu círculo social, que não teria nenhum vínculo com meus pais. Contei apenas o essencial, apresentei as provas, pedi análises técnicas, cálculos e projeções. Ele ficou em choque, era impossível não ficar, mas fez o que eu esperava, explicou, ponto por ponto, as consequências legais daquilo tudo. E, pela primeira vez, alguém colocou em palavras o que eu já sabia no fundo da alma: eu era a única herdeira legítima do patrimônio do meu pai. Brandon, por mais amado que fosse, era um estranho sob a ótica da lei. Essa verdade era tão poderosa quanto perigosa. E eu precisava tratá-la com o respeito que uma bomba relógio exige. Voltei para casa depois de cada reunião jurídica com a mesma calma ensaiada. Observava minha mãe andando de um lado para o outro no corredor, sempre com aquele ar vigilante que eu agora entendia perfeitamente. Ela sentia que algo estava errado, mesmo sem saber o que. Minha mãe sempre foi excelente em detectar ameaças, talvez porque sempre viveu com medo de que seu segredo viesse à tona. Ela examinava meus movimentos com cuidado crescente, perguntava onde eu tinha estado, com quem tinha conversado. Respondia tudo com naturalidade, como quem não tinha nada a esconder. Meu pai, por outro lado, parecia pior a cada dia. Não era apenas a doença, era o peso da consciência. Ele me olhava como se quisesse me pedir perdão, como se soubesse que eu finalmente tinha entendido tudo, mas não tivesse forças para enfrentar o que isso significava. Às vezes, nossas conversas eram longas e silenciosas. Ele apenas segurava minha mão, respirava fundo e desviava o olhar, como alguém prestes a confessar, mas condenado a jamais ter coragem. Eu não o pressionava, não o confrontava, não pedia explicações. A verdade que ele tentou me dar anos antes agora estava em minhas mãos, por mérito meu, não por coragem dele. Brandon continuava sendo Brandon, arrogante, desatento, vivendo em seu mundo de festas, promessas e bravos discursos sobre como herdaria tudo um dia. Ele falava abertamente sobre a suposta herança como se já estivesse com as chaves nas mãos. Zombava de mim, dizia coisas como: quando tudo for meu, você vai ter que admitir que eu sempre fui o filho preferido. Eu apenas sorria. Sorria com uma serenidade que o deixava ainda mais confuso, porque Brandon nunca entendeu sorrisos que não fossem para elogiá-lo ou bajulá-lo. E, enquanto o caos moral se intensificava dentro daquela casa, eu continuava avançando com discrição. Cada documento analisado, cada detalhe revisado, cada estratégia montada me fortalecia. E, pela primeira vez na vida, eu me sentia no controle. Não para destruir ninguém. Não por vingança. Mas porque, pela primeira vez, eu não tinha mais dúvida alguma sobre quem eu era, e sobre o que era meu por direito. O dia da reunião de herança se aproximava. E eu, silenciosamente, estava pronta. Pronta para colocar um fim na mentira que sustentou minha infância inteira. Pronta para enfrentar meu irmão com a verdade que ele jamais imaginou. Pronta para assumir a posição que sempre foi minha, mas que tentaram tirar de mim desde o dia em que eu nasci. O dia da reunião chegou envolto em uma quietude quase irônica. Enquanto dirigia até a casa onde a advogada havia marcado o encontro,
senti uma estranha paz tomando conta de mim, não a paz leve, mas aquela que nasce quando uma guerra interna finalmente encontra seu desfecho. Eu sabia exatamente o que estava prestes a acontecer. Sabia que, ao cruzar aquela porta, nada seria como antes. Não havia mais volta. E, pela primeira vez, eu não queria que houvesse. Quando entrei na sala de reuniões, encontrei todos lá dentro, minha mãe com o rosto rígido, as mãos entrelaçadas com força, como se tentasse segurar o próprio mundo antes que ele desabasse, meu pai com a postura abatida, os olhos baixos e a alma claramente cansada, e Brandon estava impecável, com um sorriso vitorioso esticado no rosto e arrogância transbordando em cada gesto. Ele bateu palmas em um gesto teatral assim que me viu, como se eu fosse a coadjuvante atrasada em sua peça. Finalmente, ele murmurou. Podemos começar? Sentei-me sem responder. A advogada abriu a pasta diante de si, mas Brandon, como sempre, acreditou que o universo girava ao redor dele. Antes que ela falasse qualquer palavra, ele já se adiantou, levantando-se com o peito estufado. Vou facilitar para todos, disse, com a autoconfiança de quem nunca ouviu a palavra limite. Mamãe e papai já decidiram. As 8 casas de aluguel da Flórida ficam comigo. Todas. Elas foram um investimento pensado para mim, para o meu futuro. Infelizmente, Natasha, você não vai receber nada. Ele riu. Riu alto. Riu como alguém que acreditava realmente ser intocável. Eu, porém, apenas sorri. Brandon, eu disse calmamente, você tem certeza de que quer anunciar isso assim, com tanta convicção? Ele franziu o senho, irritado com meu tom sereno. Por que não teria? Isso já está acertado. Não é, mãe? Quando minha mãe tentou responder, sua voz falhou. Ela balbuciou algo quase inaudível, e fiquei observando o suor brotar em sua testa. Pela primeira vez em anos, ela parecia pequena. Tão pequena quanto eu me senti a vida inteira. Foi quando respirei fundo, coloquei os documentos sobre a mesa e falei a frase que eu carreguei comigo como uma espada silenciosa. Seu pai? Você realmente não sabe, né? Brandon congelou. O som da respiração dele ecoou na sala. Minha mãe levou as mãos à boca. Meu pai fechou os olhos com dor. E eu continuei, impiedosa e serena como apenas a verdade consegue ser. Você quer saber por que a herança não é sua? Porque nada disso pode ser seu. Porque você nunca foi realmente herdeiro. Brandon deu um passo para trás, pálido. Saber, o quê? Ele gritou, mas sua voz tremeu. Puxei o exame de paternidade e coloquei à frente dele. Porque ele, apontei para o homem que me criou, não é seu pai. O silêncio caiu como um peso de toneladas. Meu irmão olhou para o papel como se as letras queimassem sua pele. A advogada, atônita, fitava-me em choque. Minha mãe começou a chorar descontroladamente, repetindo frases desconexas como eu só queria proteger e foi um erro, foi um erro. Meu pai deslizou a mão pelo rosto, vencido por todos os anos que manteve aquela culpa presa ao peito. Isso é mentira, Brandon sussurrou, a voz quebrada de uma forma que eu jamais tinha visto. É mentira, mãe. Diga que é mentira. Mas minha mãe não disse. Ela apenas chorou, e aquele choro era a confissão mais alta que ele poderia receber. E então tudo desabou, para cada um deles. Para Brandon, a verdade se tornou um abismo. Ele caiu de joelhos, encarando o documento como se estivesse lendo sua sentença de morte emocional. O homem que sempre acreditou ter o mundo aos pés não tinha sequer o próprio solo para se apoiar. O herdeiro perfeito descobria ali que nunca foi sequer herdeiro. Para minha mãe, veio o colapso. Ela chorava, implorava, tentava juntar com as mãos invisíveis todas as peças do castelo de mentiras que construiu. Seus olhos pediam perdão, mas suas ações de décadas não cabiam em desculpas simples. Ela perdeu naquele instante a autoridade, o controle, a narrativa que manteve com tanto esforço. Tornou-se apenas uma mulher desesperada, encurralada pelo próprio medo. Para meu pai, veio a libertação amarga. Finalmente, ele ergueu os olhos para Brandon e disse,
com a voz rouca, eu tentei te amar. Mas você nunca foi meu. E eu não podia desfazer o passado. Foi a primeira vez que ele disse algo verdadeiro em anos. E para mim, veio a justiça. A legitimidade. O reconhecimento que nunca tive em vida, mas que a verdade finalmente me entregava. Não precisei elevar a voz. Não precisei humilhar ninguém. A verdade fez isso por mim. A advogada confirmou, ponto por ponto, que eu era a única herdeira legítima. As casas eram minhas. O patrimônio era meu. O sobrenome, o sangue, a história, tudo convergia para mim. Eu saí daquela sala de cabeça erguida, não pela riqueza que herdaria, mas porque, pela primeira vez, eu me senti inteira. Eu deixava para trás uma família quebrada, sim, mas era uma família destruída por mentiras, não por mim. Naquela noite, quando cheguei à minha própria casa, olhei meu reflexo no espelho e senti uma paz que nunca havia sentido. A verdade custou caro, mas trouxe liberdade. E, no fim, percebi que o silêncio que carreguei por toda a vida não era fraqueza. Era preparação. Eu era a herdeira de tudo. Mas, acima disso, eu era dona de mim mesma. E nada, absolutamente nada, poderia tirar isso de mim. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!